futebol brasileiro, de quando em quando, surge um grande talento que nos faz imaginar que aquele vai ser o próximo jogador a brilhar por um clube europeu ou com a camisa da seleção brasileira. O Pedro Rocha surgiu no Grêmio prometendo ser esse tipo de jogador, veloz, forte e com um chute poderoso. Era difícil não dizer que ele em pouco tempo estaria entre os melhores jogadores do Brasil. A vida passa tão rápido que um jovem que dias atrás era uma das maiores promessas do futebol brasileiro já não é mais tão jovem e poucos sabem o que foi que aconteceu com o jogador, que infelizmente acabou tomando algumas decisões erradas e por isso a sua carreira não deslanchou como todos imaginavam. Mas você sabe o que aconteceu com o Pedro Rocha, que surgiu tão bem pro futebol e de repente desapareceu? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Dia 1º de julho de 2015, o Grêmio enfrentava o Avaí no estádio da Ressacada, e enfrentar o Avaí sempre é jogo duro pro Grêmio, mas naquele dia a torcida ficaria menos apreensiva, já que com 37 segundos antes mesmo que alguns pudessem se arrumar na arquibancada, o Pedro Rocha partiu como uma bala e abriu o placar pro Imortal. Foi o gol mais rápido do Brasileirão, e na vida do Pedro Rocha, tudo aconteceria muito rápido a partir dali. Mas poucos sabiam de verdade que o Pedro Rocha já tinha vivido muita coisa antes de fazer aquele gol relâmpago no Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha Neves, mais conhecido apenas como Pedro Rocha, nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1º de outubro de 1994. Já nas categorias de base, o Pedro passou por muitos clubes. Ele teve passagem pelo Atlético Mineiro, São Paulo, Diadema, Juventus da Moca e outros clubes. Embora em 2011 ele tenha jogado pelos profissionais do Diadema e em 2013 também defendeu os profissionais do Juventus da Moca, o destaque que ele teve ali o levou ao Grêmio e lá ele foi pro time de base do tricolor, pro sub-20. Mas ele treinou bem, mostrou muito talento e por isso o Filipão puxou ele pro time de cima em 2015. E vestir a camisa do Grêmio não é pra qualquer um. Muitos até vestiram essa pesada camisa, mas acabaram ficando pelo caminho. A exigência é alta no Imortal e um jogador que não esteja acostumado com cobranças e pressão, com certeza tem uma vida curta no tricolor. Não era o caso, claro, do Pedro Rocha, que com a chegada do Roger Machado se firmou entre os titulares e em pouco tempo se mostrou um jogador que as defesas adversárias davam uma atenção especial. A velocidade e a força do Pedro Rocha faziam dele um perigo constante para os adversários. Acha que eu tô brincando? Pergunta, por exemplo, pro Atlético Mineiro, time que ele defendeu nas categorias de base, o prejuízo que ele causou ao Galo. Pois é, meu amigo, na noite do dia 23 de novembro de 2016, primeiro jogo da final da Copa do Brasil em pleno Mineirão, o Grêmio venceu por 3-1 e o Pedro anotou 2 gols nos mineiros, fazendo valer a lei do ex e se sagrando como um jogador que não se podia vacilar nem um segundo na sua frente. Acha que eu tô brincando? Pergunta pro Atlético Mineiro, time que ele defendeu ainda nas categorias de base. Pergunte pro Galo o prejuízo que ele causou ao time na noite do dia 23 de novembro de 2016, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil em pleno Mineirão. O Grêmio venceu por 3-1 e o Pedro anotou 2 gols nos mineiros, fazendo valer e muito bem a lei do ex. Se sagrou como um jogador naquele dia em que ninguém podia vacilar na sua frente. Ainda no começo de 2017, depois de sondagens de clubes europeus, o Pedro Rocha recusou times como o Hoffenheim e o Olympique de Marseille e resolveu renovar com o Grêmio, recebendo, claro, aquela boa valorização financeira e colocando uma grande multa no seu contrato que deixou a torcida do Grêmio encantada com a sua atitude. Até porque, pouco tempo depois, na seguinte janela, ele já foi negociado com o Spartak Moscou da Rússia por uma quantia que agradou ao Grêmio, mas infelizmente para ele, o destino era muito inesperado e jogar na Rússia. E essa decisão realmente foi um divisor de águas na carreira do atleta. De potencial para dar grandes voos na carreira, o Pedro simplesmente entrou no loop infinito de escolhas ruins que levaram um jogador de potencial estrela do futebol brasileiro para um jogador esquecido e, podemos dizer, até sem sorte. A oportunidade passa muito rápido no futebol e um jogador que, mesmo talentoso, faça uma escolha que não seja ideal, tem tudo para ver a sua carreira tomar um rumo completamente diferente. É claro que muitos vão colocar a situação financeira e o futebol é algo muito maluco. Ele poderia ter ficado no Grêmio, receber outra grande valorização financeira, poderia ir para um mercado melhor na Europa, ganhando até menos do que o clube russo pagou e teria mais visibilidade para, quem sabe assim, ganhar mais dinheiro. De repente, um clube primeiramente
primeiramente de menor expressão na Espanha, Alemanha, França, para depois dar o salto na carreira. Mas além das decisões do futebol serem perfeitas, elas ainda precisam ser tomadas num curtíssimo espaço de tempo, ou seja, a chance de dar errado é muito grande. E é por isso que a gente vê tantos bons jogadores que trocam de clube e não conseguem repetir o mesmo sucesso. O Pedro acabou fechando com o clube russo e depois de não conseguir se adaptar ao futebol da Rússia e o estilo de vida no país, ele voltou ao Brasil em 2019. E cara, como é que ele ia saber que aquele ano o Cruzeiro, que era uma máquina e começava a temporada como um dos favoritos a todos os títulos do futebol brasileiro, iria justamente naquele ano cair tanto de rendimento e terminar a temporada rebaixada? É aquela famosa história da sorte que é tão importante no futebol. O Pedro pouco pôde fazer naquele Cruzeiro que implodiu por problemas que eram muito mais administrativos do que dos jogadores. O jogador então acertou com o Flamengo, também por empréstimo para a temporada seguinte, e olhando hoje é fácil dizer que essa foi outra grande decisão errada do Pedro Rocha. Isso porque apesar do rebaixamento do Cruzeiro, o Pedro Rocha não saiu em baixa do cabuloso não. Ele tinha mercado para ir para qualquer clube, mas ir para o Flamengo era enfrentar uma concorrência muito alta com outros jogadores que tinham se sagrado mais do que campeões, terminaram 2019 como ídolos e heróis. O Pedro Rocha chegava a um Flamengo para ser reserva, já que até hoje é impossível desbancar Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta do time, e olha que já se passaram 4 anos. Até mesmo Pedro, que foi campeão da Libertadores, do Brasileirão e Rei da América, tem dificuldade para jogar no Flamengo. O Pedro Rocha podia ter feito um esforço e até cedido um pouco na pedida salarial para voltar ao Grêmio, e é claro que isso a gente não sabe dos bastidores e do esforço que o Grêmio poderia naquele momento fazer para isso acontecer, mas seria muito bom ver o jogador acertar novamente com o Grêmio. Poxa, o Pedro Rocha tem até estátua em Porto Alegre, jogou muito no Grêmio. No Flamengo, como esperado, com a forte concorrência, o jogador entrou pouco em campo, somente 11 jogos e 1 gol pelo rubro-negro. E cara, não tem jeito, o futebol é maluco, tenta me explicar isso que aconteceu com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha era um dos jogadores mais cobiçados do mercado brasileiro em 2017, depois de tudo que ele fez no ano anterior na campanha do Penta pelo Grêmio na Copa do Brasil. E o jogador simplesmente voltou para a Rússia no final de 2020 para o time que tinha pago 12 milhões de euros pela sua contratação e foi deixado de lado por terem atingido o número de estrangeiros. A partir dali, a carreira do Pedro Rocha parece ter entrado mesmo no loop infinito de azar e escolhas que não dão para explicar como aconteceram. O Pedro viu o Internacional, Grêmio e o Atlético Paranaense brigarem pela sua contratação. Penso eu que no que dependesse do atleta naquele momento, ele acertaria sua volta ao Grêmio, mas o Grêmio acabou saindo, não queria entrar em leilão, até porque não era só com o Pedro Rocha que precisava se acertar, tinha o clube russo na história também. Diante dessa situação, ele acabou indo para o Atlético Paranaense, e a grande verdade é que apesar de não ter ido mal no Atlético Paranaense, ele também não foi o mesmo Pedro Rocha. Em 45 jogos marcou 8 gols, deu 6 assistências e foi campeão da Copa Sul-Americana. Talvez se o salário do jogador fosse mais baixo, ou se a pedida do time russo pelo jogador em definitivo fosse menor, ele podia continuar no Furacão. Nem voltou ao Grêmio, nem ficou no Furacão e nem ficou na Rússia. Acabou rescindindo seu contrato e surpreendeu todo mundo quando acertou com Fortaleza. Não dá pra negar, o Pedro Rocha é bom jogador, sabe muito de bola, é esforçado e comprometido. Chegou ao Fortaleza e tinha tudo pra voar no Leão, mas quando ele acertou as coisas pra brilhar no Fortaleza, machucou o joelho em fevereiro de 2023 e precisou passar por uma cirurgia. Vai passar pelo menos 8 meses longe dos gramados. E o que mais me assusta nisso tudo é como as coisas mudaram e aconteceram tão rápido. Em um momento, todos queriam o jogador que podia até recusar clubes da Europa. Era um jovem de 20 anos fazendo um gol em 37 segundos. E cara, já se foram 8 anos. Agora, quando o Pedro Rocha voltar de lesão, ele já vai ter 29 anos de idade. Meu amigo, eu nem vi esse tempo passar. Podia jurar que foi ontem que o jogador marcou 2 gols na final da Copa do Brasil, levando a torcida gremista à loucura. É claro que o Pedro Rocha hoje tem 28 anos, mas tem tudo para voltar a jogar em alto nível. Eu sei que lesão de joelho é sempre complicada, deixa torcedores e jogadores apreensivos, mas poxa, o jogador é realmente muito bom e tem tudo para voltar bem. Eu espero que dê tudo certo mesmo, que ele vá muito bem no Fortaleza e quem sabe um dia a gente não volte a ver ele com a camisa do Grêmio. Até aqui, desde a saída do Grêmio, esportivamente falando,
tudo deu errado. Mas eu boto fé que o Pedro pode virar esse jogo, tem bola pra isso e merece. É um moleque que parece ser muito humilde e trabalhador, nunca se envolvendo em polêmicas. Mas e você, torcedor? Tinha ideia que já tinha passado todo esse tempo? Sabia que o Pedro Rocha tinha dado todo esse azar? Pois é, meu amigo, deixa aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. E olha, você se lembra do Marcelo Groi, que também deixou o Grêmio por uma situação financeira? A gente falou melhor disso nesse vídeo aqui que a gente fez no canal. Clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu, beleza?